definiu o conceito de república, né? É a comunidade dos livres e iguais. E a gente viu que um conceito fundamental, o conceito de populus, que é uma multidão que se assume como livres e iguais, né? Ou seja, o populus aqui é uma multidão qualificada, né? E a gente viu que era qualificado por dois elementos centrais, né? Que era a utilitatis comune, ou seja, o bem comum, e o consensus iuris. Hoje a gente já trabalhou na semana passada a ideia de utilitatis comunes, né? A gente dividiu a ideia de comunidades livres e iguais, né? Estamos usando essa expressão como fio condutor, dividimos em três, não foi assim? Então a gente falou da comunidade republicana no nosso encontro passado, né? E a comunidade é uma associação de pessoas em torno de um bem, que é o bem comum dessa comunidade. A gente usou o conceito do Aristóteles e a gente trabalhou a partir da noção de bem comum, lembram? Então a gente falou da comunidade republicana. Hoje nós vamos falar da igualdade republicana e possivelmente também da liberdade republicana. E com isso a gente encerraria, tá, essas preliminares, né, para depois a gente entrar na leitura do nosso texto, tá bem? Desse semestre. Então, aqui, hoje, nós vamos trabalhar a noção de igualdade republicana, que é uma igualdade formal, tá? É uma igualdade pelo direito. A gente viu na semana passada a importância também da igualdade material, mas, em princípio, a gente não vai enfatizar isso hoje, tá bem? Ali começa ali pelo conceito, então, né? Consenso jurídico, justiça comum, Estado de Direito é o nosso subtítulo hoje. Nós somos iguais pelo direito. O povo existe somente quando as pessoas que o compõem estão unidas pelo consenso jurídico. Lembram, né? Uma multitudo só se transforma num populus pelo vínculo jurídico. Também, né? Ou seja, o que une as pessoas num povo não é uma identidade étnica, não é uma identidade religiosa, não é uma identidade socioeconômica, tá? É uma identidade no direito. O vínculo, então, né? A socialização aqui num povo é dado pelo direito. Aqui eu peguei Milton Valente. Milton Valente é um professor da Unicinos, na área de filosofia, um jesuíta, fez um doutorado de Estado sob Cícero na Universidade de Paris. Foi o primeiro doutorado de Estado feito, defendido por um brasileiro, em 58. A ética estoica em Cícero. E ele tem a seguinte definição do que é esse consensus iuris, né? Lembra, né? Populus não é uma multidão qualquer, mas são as pessoas associadas pelo consensus iuris e pelo utilitatis comune. Lembrando, né, que a palavra utilidade para os nossos amigos clássicos, né, seja em Aristóteles, seja em Cícero, não é a utilidade dos modernos, né? Não é algo simplesmente vantajoso, é algo que me traz um real benefício, tá? Então, quando Cícero fala em utilitatis comune, ele não está falando na felicidade do maior número, tá? Falando daquilo que convém a todos, tá? Só isso sobre o conceito, né? Por isso que a gente traduziu, sem medo de errar aqui, por bem comum. Agora vamos ver o consensus iuris, né? O consensus iuris é o assentimento recíproco e espontâneo, comentário do Milton Valente. É o assentimento recíproco e espontâneo dos seres humanos a reunirem-se em grupos particulares sob uma regra de justiça. Eu não quero me relacionar com o outro sem mediações jurídicas. Tá? Essa inclinação que eu tenho, né? Nascemos para a justiça, a gente viu o que Cícero diz, né? Eu quero tornar efetiva essa inclinação. Então, eu aceito viver com os outros sob uma regra de justiça. Viver sob o direito, tá? Que garanta a seus aderentes a proteção das suas pessoas e seus interesses. Lembram, né? O sum. O que eu coloquei aqui? Isso aqui não é do Cícero, né? Perdão, não é nem do Milton Valente, né? Tribuire sum e quique, né? Eu quero me reunir com os outros sabendo que haverá uma partição de direitos e deveres aqui, né? Ou seja, haverá uma atribuição daquilo que é devido a cada um, tá? Que garanta a seus aderentes a proteção de suas pessoas e seus interesses. Sum, né? Sum quique tribuire. Impondo a cada um, quique, o mesmo respeito para os outros. Então, aqui, né, eu simplesmente inseri a definição, né, do piano de justiça, sum quique tribuire, dentro da definição do Milton Valente sobre o que é o consenso jurídico. Impondo a cada um o mesmo respeito para os outros, né?
Por isso que é o assentimento recíproco e espontâneo. O assentimento recíproco. Tá? É interessante que o consensus iuris, vejam, aqui não se fala de coerção, né? É uma coisa para nós da filosofia do direito, né? Para vocês que são do direito, a gente coloca até um autor, né? Que é um príncipe do moralismo jurídico, que é o Dworkin, né? Quando ele vai tentar definir sobre o que trata o direito, né? Como é que eu isolo ou configuro ou distingo o fenômeno jurídico de outros fenômenos sociais? Ele vai dizer, olha, o direito tem a ver com a justificativa de atos de coerção. Olhem lá no Império do Direito, né? Fala assim, é como justifica o ato de coerção. Então, aquele que é um príncipe do moralismo jurídico, ele acaba caindo no mais cru positivismo, né? O positivismo de John Austin do século XIX, né? Onde o núcleo duro da ideia de direito está na ideia de imposição e de coerção. O Cícero não pensa assim, né? O Cícero fala em consensos iuris. É nós acordarmos mutuamente, conjuntamente, né? Vivermos sob o direito. Esse consenso é uma vontade comum, continua Milton Valente, porque natural. Lembram, né? Nascemos para a justiça. De uma justiça comum. É uma vontade comum de uma justiça comum, de termos um direito comum, né? Fora da qual não existe ou deixa de existir a vida comum. Então, eu reescrevi isso do seguinte modo para vocês, né? Eu fiz um pequeno comentário aqui ao Milton Valente. O consenso jurídico é a vontade comum de uma justiça comum para uma vida em comum. Esse é o consenso jurídico. É interessante, né? Quando a gente fala que o direito tem a ver com a vontade, a gente lembra Hobbes e daí Austin, e talvez, e Kelsen, certamente, e de um modo mais encoberto, né, o Dworkin, a gente pensa que é a vontade do soberano, né, a vontade daquele que dispõe de um aparato coercitivo. E o Cícero coloca, não, é a nossa vontade, tá? O consensus iuris é a nossa vontade, é a vontade compartilhada de vivemos sob uma regra comum, uma regra de justiça comum, vivemos sob o direito, né? Como é que está na Suprema Corte Americana, no frontispício, né, do prédio da Suprema Corte? Equals under law, né? Iguais sob o direito, né? É a vontade comum de uma justiça comum para uma vida em comum. A vida em comum é impossível, né, se as pessoas não têm essa vontade em comum de se submeter a uma justiça comum. E nesse momento que em que a mediação, né, o reconhecimento sempre demanda mediação, né? Eu reconheço o outro como o quê? Como sui iuris, tá? E a gente vai ver, né? E aqui está a profunda igualdade da ideia de viver sob o direito. Por isso que o direito é moral na sua forma, né? Porque a forma do direito exige essa igualdade. Eu sou um sujeito de direito como você. Ambos nos submetemos a uma justiça comum. O segundo tópico, então, né, aqui a gente fez um conceito de consenso jurídico e nós vamos desdobrar, então, né, o conceito de Estado de Direito aqui como trabalhando a ideia de uma justiça comum. Tá? Então, nós vamos falar primeiro da justiça e depois da ideia de comum. Tá? Dentro daquela ideia tão republicana, né, do direito como justiça pública. Se pegarem vocês na rua e perguntarem o que é o direito, é a justiça pública. Tem a ver com igualdade, tem a ver com ordem, tá? A justiça é a igualdade do quê? A igualdade dos sujeitos de direito. Como sujeitos de direito, nós somos absolutamente iguais, né? Somos diferentes em tantos aspectos, e até queremos ser diferentes em muitos aspectos, mas sob uma perspectiva, que é a perspectiva da justiça comum, nós somos absolutamente iguais. Cada um de nós conta como sujeito de direito, nem mais nem menos, né? Nascemos para a justiça, diz o Cícero. Né? E o direito não se funda na opinião, mas na natureza. Quando o Locke fala assim, se um suíço se encontra com um indígena na América do Sul, tá? Entre eles existe um vínculo jurídico. Qual é o vínculo jurídico que existe entre eles? Tá? Eles têm deveres comuns, têm deveres de justiça. Não tem deveres de justiça? Nenhum pode matar, fraudar, escravizar o outro, tá bem? Há deveres de justiça que estão presentes. Por isso que ele vai dizer, se funda na natureza.
seja, querer viver fora do direito. Tem uma série de autores pós-modernos aí, né, que falam em viver fora do direito, ou para além do direito. Tá? Nem tão pós-modernos assim, né? Tem um livro do Posner que é Para Além do Direito. Tá? Viver fora do direito é negar a natureza humana, nessa visão republicana do Cícero também. Agora, olha a expressão dele. Se o direito não é igual para todos, não é direito. Tá? Se o direito não se aplica igualmente, não é direito. Ou seja, a ideia de igualdade é inerente. Né? É inerente à ideia de direito na medida em que o direito está vinculado à justiça. Lembram, né, da expressão do Aristóteles? Todo mundo cita, né? Não sei se todo mundo sabe que é do Aristóteles, né? A justiça tem a ver com a igualdade, mas a igualdade para os iguais, né? E a desigualdade para os desiguais. Se o direito não é igual para todos, não é direito, né? O direito impõe um padrão de igualdade, uma medida comum, tá? Uma medida que vale para todos. Sendo a lei, lex, o vínculo da sociedade civil, e o direito estabelecido pela lei igual para todos, né? Vivemos numa sociedade civil, tá? Vivemos de um modo civil e não do modo bárbaro, né? Vivemos nas civitas quando vivemos sob a lei, tá? Sobre o que se fundaria a cidade se o direito não for igual para todos? Como é que me reconhecem no interior das civitas? Né? Me reconhecem como sui iuris. Se eu não sou sui iuris, tá? Sobre o que se fundaria a cidade? Vocês sabem que né, nós, brasileiros, migramos muito e muitos dos nossos concidadãos se sujeitam a viver fora do direito, né? Então, quando tem qualquer... E é uma experiência terrível, né? A gente ouve relatos, né, de trabalhadores brasileiros, né, em outros países que têm os seus... ou seja, o contrato de trabalho não é cumprido, chega no final do mês e não recebe o salário. Eu já vi relatos do chefe ou do patrão dizer para ele, vai reclamar com a polícia, com o judiciário, sabendo que a pessoa vai ser deportada, né? Se eu estou fora do direito, eu me coloco fora das civitas, né? Eu não sou respeitado, eu não sou visto como um igual. Tá? Agora, o Cícero continua. Se a igualdade das fortunas é inconveniente, é sempre um argumento republicano, tá? Depois, pode dizer um argumento liberal, é que o aparato de poder que o Estado deveria ter para igualar as fortunas é algo contrário à libertas republicana. Tá? Ele não haverá aqui uma verdadeira liberdade, não se respeitará o seu de cada um, tá? Na medida em que você tem um excesso de poder na mão do Estado para operar essa igualdade material. Né? E a igualdade dos talentos é impossível. A igualdade dos talentos é impossível. As pessoas são diferentes, umas têm mais talento, outras menos talento. Algumas têm talento para X, outras para Y, né? A igualdade no direito é essencial. Tá? A igualdade no direito é essencial aos cidadãos de uma mesma república. Isso é a frase do Cícero, tá? Ou seja, a igualdade formal, a igualdade no direito. É interessante, né, quando os plebeus reclamam de que a lei das 12 tábuas, vocês sabem, né, proibia o casamento entre patrícios e plebeus. E eles se revoltaram com isso, porque diziam, olha, os patrícios se casam com estrangeiros, mas não aceitam se casar conosco que somos seus concidadãos. E eles chegam a dizer, olhem lá no Tito Livio, né, um dos discursos, um dos representantes da plebe diz assim, nós sabemos que os patrícios não vão se casar com a gente. A gente sabe que isso não vai acontecer quando tirarem esse artigo da Lei das 12 Tábuas. Mas isso não pode estar na lei. Isso é bem interessante, né? Porque aí não existe república, tá? Que grupos sociais, tá, têm suas próprias restrições. Eles assim, ó, tá? Se os ricos não quiserem casar com os pobres, porque eles não querem, tá? Bom, isso é uma coisa. Agora, proibir na lei, tá, é admitir que nós não somos iguais, não somos sui iuris, tá? Tem muitas coisas que a gente faz ou não faz na vida social que não estão vedadas pela lei. Mas à medida que a lei cria uma diferenciação formal, oficial, pública, tá? O convívio civil se torna uma farsa, se torna uma mentira, né? A República deixa de ser uma comunidade de livres e iguais, né? Não há mais igualdade aqui. Equals under law, né? Iguais sob o direito, tá? O que é uma cidade se não uma associação pelo direito? Iuris societas. Magnífico isso, né?
Por isso que aquele que não está no direito é o verdadeiro excluído, né? Aquele que não pode recorrer ao direito, tá? Aquele que não é reconhecido como sui iuris. E daí todo tipo de opressão, né? Que a gente vê os nossos conterrâneos brasileiros, né? Em lugares onde eles não participam do consenso iuris, a violência que eles sofrem, né? Outra frase do Cícero importante para a gente marcar bem a ideia de igualdade republicana é: a justiça e a igualdade são fins em si mesmas. Isso é uma discussão bastante interessante na filosofia analítica, o Gabriel deve acompanhar isso, né? O Estado de Direito, o direito é um fim ou é um meio? O direito tem um caráter meramente instrumental para outros fins, ou ele é um fim em si mesmo? E olha, eu acho que a visão do Cícero é que o direito enquanto expressão da justiça, né, o direito enquanto justiça comum ou justiça pública, ele é um fim em si mesmo. Tá? Ele não é meio para nada. A ideia de você ser reconhecido como igual, na condição de sui iuris, não é meio para qualquer tipo de finalidade ulterior, né? Então, o direito não é um meio para o desenvolvimento econômico, não é um meio para o aprimoramento moral da sociedade, tá? Não é um meio de controle social. O direito não é um meio. O direito, enquanto expressão da justiça, é um fim. Por que ser justo? Para me realizar como ser humano, né? Nascemos para a justiça, porque eu quero conviver com os outros numa comunidade de livres e iguais. É por isso que eu tenho que ter o direito, né? Então, o direito ele é parte da República, né? Ele não é um meio para a República, ele não pode ser ultrapassado, tá bem? E isso aqui é algo muito importante na tradição republicana, tá, pessoal? É uma discussão contemporânea isso. O Estado de Direito é meio para uma outra coisa, tá? Eu sei que no Brasil até a Constituição a gente quer usar como meio, né? Um meio de transformação social, um meio de alcançar certo tipo de objetivo, etc., né? Bom, mas o direito em si mesmo, ele é um fim, tá? A igualdade formal é um fim em si mesma. A gente pode até dizer que a igualdade material, em certo sentido, é um meio para a igualdade formal. Você sabe que a gente já trabalhou isso, né? O exemplo que o Sandel dá do motorista da Finlândia, que é multado num valor maior do que o seu automóvel. Tá? Por quê? Porque a multa na Finlândia é conforme a renda. Tá? Ou seja, como esse indivíduo que foi multado era um milionário, o valor da multa dele valia mais do que o carro dele. Tá bem? Por que isso? Né? Porque a igualdade é um fim, a igualdade perante o direito é um fim. Ninguém pode ser tão rico. Se eu tenho uma multa de trânsito tarifada, quem é muito rico pode querer chegar na minha frente temos uma reunião de trabalho. Perdão, uma reunião de trabalho, uma reunião importante, uma reunião de entrevista de emprego. Tá? Aquele que tem mais condições econômicas pode se dispor a pagar pela multa. Né? E aquele que tem menos condições econômicas se submete ao direito. Não, mas então a desigualdade material está quebrando a igualdade republicana. A igualdade republicana é a igualdade jurídica. Alguns têm tanto dinheiro, tantos meios materiais, que pode se colocar acima do direito. É isso que não pode haver. Tá bem? Então, por isso que o modelo finlandês é muito interessante, né? Porque ele faz com que a igualdade, ele trabalhe numa ideia de igualação material para obter a igualdade formal, tá? Para que a desigualdade material, que existem ricos e pobres, tá? Pessoas com mais recursos, menos recursos, como diz o Cícero, né? A igualdade das fortunas é inconveniente, mas ninguém pode ser, como é que diria o Rousseau, né? Ninguém pode ser tão rico a ponto de poder comprar o outro, ninguém tão pobre a ponto de ter que se vender. A gente poderia parafrasear do seguinte modo, né? Ninguém pode ser tão rico a ponto de se colocar acima do direito. E nem tão pobre de modo que se coloque abaixo do direito. Tá? Esse é o mínimo de igualdade material que tem que ser mantido. Mas é mantido em função do fim. E qual é o fim? A igualdade formal. Tá? Comum. Ordem, ajustamento recíproco. Claro, o direito é a justiça, mas não é a justiça entendida como um ideal ou uma ideologia ou um valor subjetivo. A ideia de que ele é o conteúdo de uma opinião pessoal ou particular. Tá? O direito é a justiça comum, é a nossa justiça. E por que nós temos que ter uma justiça comum? Porque o direito atende a duas demandas da vida humana.
Uma demanda é de me colocar na igualdade com os demais. Tá? Isso nascemos para isso. Não toleramos, né, não toleramos hierarquias quanto ao direito. Isso para nós é absolutamente intolerável. Né? Agora, também necessitamos de ordem, né? Ou seja, precisamos ajustar para poder conviver com o outro. Eu quero conviver numa comunidade de livros iguais. Mas essa comunidade, o comum, existe um certo ajustamento de comportamentos. E esse ajustamento de comportamentos e de expectativas é o que a gente chama de ordem, né? Então, o comum aqui é uma justiça comum, é uma justiça que nos ordena uns para os outros, né? Não é um pequeno privilégio da natureza racional de Cícero o fato de que o ser humano é o único ser animado capaz de alcançar a ordem, ordo, nos atos e nas palavras. Não é um pequeno privilégio, né? Para nós, a ordem é um fim. Os animais, se há algo que metaforicamente pode ser chamado de ordem para eles, é dado de um modo instintivo, né? A ordem que nós criamos é criada pela razão e pela liberdade. Né? A natureza nos fez para participar todos do direito. Que tal essa? Ele tem um fundamento, digamos assim, quase que metafísico. Se vocês acham essa palavra muito forte, ele tem um fundamento antropológico, né? Ou seja, faz parte da condição humana viver sob o direito, né? E possuí-lo em comum. Se os seres humanos conformassem seus juízos à natureza, diriam como poeta, né? Ele cita um poeta, o Terêncio, né, que é um poeta latino, que por sua vez cita um poeta grego, que é o Menandro, né? De que nada do que é humano lhe é alheio. Nada do que é humano lhes é estranho, né? E então todos se sujeitariam igualmente ao direito. Tá? Se nós nos conformássemos à nossa natureza, se nós fôssemos fiéis à nossa própria humanidade, né, e portanto disséssemos nada do que é humano me é estranho, nada do que é humano eu repudio como algo estrangeiro, estranho a mim, eu assumo a humanidade na totalidade da sua extensão, em todos os seus predicados, em todas as suas exigências, bom, então eu teria que dizer, eu vou me sujeitar contigo ao direito. Tá? Interessante, tá? E que o quão o direito é banalizado, né, nas discussões contemporâneas, né? Ou é um instrumento da moral, como é do working, por exemplo, né? É o braço armado da moral, tá? Ou ele é um instrumento da economia, como em Posner, né? Aqui não, olha, o direito é algo que faz parte da minha humanidade, viver sob o direito, né? Se a natureza me fez, né, se eu nasci para a justiça e nascemos uns para os outros, então disso deriva, né, que nós nascemos para viver sob um direito comum. Os seres humanos estão juridicamente associados entre si. Nós temos um vínculo jurídico. Não sei se vocês recordam, né, não, vocês eram, acho que eram crianças ainda, né? Quando a invasão do Iraque, se não me engano, foi em 2003, né? Se tiver algum problema aí, vocês me mandam aí, se foi acho que foi em 2003 a invasão do Iraque. E os americanos descobriram, eles se apossaram de uma prisão do Saddam Hussein, né? Que era um centro de torturas do Saddam Hussein, que era Abu Ghraib. Mostrando, né, digamos assim, todas as patologias que acompanham também a condição humana. Os americanos, ao invés de chegarem demolindo, não, eles pegaram e usaram Abu Ghraib para os seus próprios propósitos e, em certo sentido, para as suas próprias perversões, porque ali também se tornou um centro de tortura. E aí eles perguntaram para os guardas como é que eles chegaram a tais extremos, né, de sadismo e de serviço em relação aos presos, né? E ele diz o seguinte, aí uns falaram o seguinte, olha, no dia em que nos ordenaram que nós devíamos bater nas portas, de modo que a gente produzisse ruídos e sons para as pessoas não dormirem, não poderem dormir, e nós aceitamos fazer isso, bom, ali você pode ver todas as torturas mais sangrentas e mais intensas que vieram depois, era o ovo da serpente, né? Já estavam em germe nesse primeiro ato. Nesse primeiro ato, eles se recusaram a ver os outros como sujeitos de direito. Não há uma justiça comum. Claramente não há uma justiça comum.
né? Por isso que o nosso amigo, o Cícero aqui diz assim, os seres humanos estão juridicamente associados entre si, né? Ou seja, o outro é sui iuris, ainda que seja de um iugêncio, tá? Ou o outro é sui iuris por causa do ius civile, do nosso direito positivo, né, do nosso Estado. Mas é impossível que que um ser humano se defronte com outro e diga, olha, eu não tenho nenhum dever em relação a ti, né? Você é uma res, é uma coisa para mim, tu não é um sujeito de direito, tu é um objeto, né, onde eu posso livremente dispor. O Cícero diz assim, isso é completamente impossível. E a gente vê quando seres humanos conseguem olhar para outros seres humanos, né? A gente teve aqui no Brasil a questão da escravidão, né? Sem ser mediado pelo direito, sem o atribuir ao outro e reconhecer no outro o estatuto de sui iuris, tá? Aonde isso pode nos levar, né? O Cícero diz claramente, isso é contrário à natureza. É contrário... O que ele quer dizer contrário à natureza? Se, de novo, natureza é uma palavra pesada para vocês, é contrário à ideia de humanidade. Tá? Isso é contrário à humanidade, tá bem? As leis foram feitas, tá? Como poderíamos separar a natureza da lei e do direito? Acho que isso já está explicado, né? Como é que eu posso separar a minha humanidade da lei e do direito? Como é que eu posso me manter na minha humanidade se quando eu olhar para o outro, eu não reconheço nele um sui iuris como eu? Tá? Eu não me mantenho mais na humanidade, ok? As leis foram estabelecidas para a salvação das cidades e a tranquilidade e felicidade das pessoas. Tá? É o consensus iuris, né? Para produzir essa ordem, para produzir essa igualdade. Por isso, os primeiros que sancionaram decisões dessa índole convenceram seus povos de que era preciso redigi-las, aprová-las e adotá-las, para que levassem uma vida honesta e feliz. E as decisões compostas e sancionadas deste modo foram chamadas de leis. Né? A vida sublege é uma vida feliz. E por que é uma vida feliz? De novo, voltamos ao velho Aristóteles, né? Só me realizo plenamente como ser humano. Né? A realização do gato e do gafanhoto não estão disponíveis para mim. A felicidade do boi, que, como diz Heráclito, né, é estar no pasto, não está disponível para mim. Eu não posso ser feliz simplesmente com a satisfação dos meus sentidos. Né? Eu só posso ser feliz na minha humanidade. Né? A gente viu, tem uma dimensão econômica, né? Mas eu tenho uma dimensão de fraternidade também, a gente viu, né? E uma dimensão de racionalidade. Sem o outro e sem o uso da razão, não posso me realizar. Ok? E a gente viu que essa fraternidade, ela demanda, né, um determinado estatuto para o outro também, né? Que eu consegui atribuir ao outro o mesmo estatuto que eu pretendo para mim. Qual é o estatuto que eu pretendo para mim? De sui iuris, de sujeito de direito, de estar imune a qualquer manipulação, a qualquer tipo de instrumentalização, utilizando o termo do Kant, né? Ser considerado um fim em mim mesmo. Okay? Bom, esse é um estatuto que eu devo dar para o outro. Okay? Como é que nós fazíamos isso? Como é que nós operamos isso na prática? Positivando o direito. Né? Então, pela positivação do direito, nós conseguimos determinar em que condições nós podemos atuar como sui iuris, né? Em que condições eu posso atribuir ao ato a qualificação de jurídico, sendo que, simultaneamente, eu atribuo ao outro o status de sujeito de direito. Tá bem? As leis e o direito positivo servem para isso. Né? Eu me lembro da definição do Finis, né? O direito é o caminho comum para o bem comum. Tá? Ou, como a gente colocou aqui, né? O direito se sustenta, né, numa vontade comum de uma vida em comum. Né? Ele é a justiça comum, mas ele deriva de uma vontade comum, né? Uma decisão de viver juntos. Né? Nisso que está fundamentado o direito. Tá bem, pessoal? Então, uma vida sob direito é uma vida plenamente humana. O que é a vida feliz para nós? Né? Uma vida sublege. Considerações finais aqui. E aqui eu terminaria rapidamente, né, esse capítulo tão rico para a tradição republicana, né, porque eu usei só o Cícero. Né? Você sabe que a ideia de governo das leis, que inicia lá em Aristóteles e vem até Tocqueville, pelo menos, né, que marca toda a tradição republicana do Ocidente, tá? Ele é um elemento, né, central da própria definição de república, né, o consensus iuris. Então, a ideia de Estado de Direito é muito cara à tradição republicana. Nós vamos trabalhar isso, né, no livro do Mateus, que a gente vai começar a ler semana que vem. E depois também nós temos que estar bem atentos para esse elemento, né, que é
particularmente caro a nós, o direito, quando a gente trabalhar o Skinner, tá? A ideia do consensus iuris ou da vida sub lege, a vida sob o direito. Não há nenhum momento da nossa vida, de Cícero, que não deva estar presidido pela justiça. Em que momento eu posso me colocar como isento de deveres de justiça em relação ao outro, podendo dispor da sua vida, da sua propriedade, da sua honra? Em nenhum momento. Nenhum momento. Não há exceções para isso. Tá? Não há exceções de tal modo que o ser humano se apresente diante de mim como carecendo de qualquer direito, né? Ou eu me apresente em relação a qualquer ser humano carecendo de deveres em relação a ele. Todos somos certamente escravos das leis para podermos ser livres. Essa é uma frase famosa. É para ser uma frase famosa, mas eu nunca tinha ouvido. Tá? Eu só fui ler isso na Jaqueline de Romery. Depois eu vi ela em vários outros lugares, né, nos comentaristas de Cícero. Né? Nós somos escravos das leis para podermos ser livres. Tá? É impossível viver em sociedade sem aceitar uma autoridade comum. Mas não aceitamos a autoridade de pessoas, né? Só aceitamos a autoridade das leis. E nisso está a nossa liberdade. Lembram, né? A frase do Locke, né? Sem lei não há liberdade. Tá? Porque a lei é que delimita um espaço de autocompetência para cada um. Se eu quero agir fora da lei, eu estou dando a todos os outros o direito de fazer o mesmo. E com isso eu não tenho uma vida mais livre, mas eu tenho uma vida anárquica, né? Onde o que vai reinar é a confusão e a violência. Tá bem? Não há nada tão contrário à lei ao direito, nem mais indigno de um ser humano e de um cidadão de que o uso da violência. O direito tem um contrário? Sim. Qual é o extremo contrário do direito? A violência. Vis, a força, né? Qual é o contrário do ius? A violência. Isso a barbárie da violência é que é algo completamente oposto, né, à visão de convívio de um republicano. Tá bem? Um povo está vinculado pelo consensus iuris, né? Uma massa não tem mais esse consensus iuris, então não tem um povo. O povo quer isso, o povo quer... Não. O povo só pode querer alguma coisa se ele está agindo pacificamente, dentro do direito. Tá? Fora do direito, né, eu não tenho mais povo, eu tenho a população. Tá? Eu posso ter uma multitude, mas não tenho mais povo. A liberdade republicana. E aqui usei um termo, né, que o Robert Dahl introduziu na teoria política do século XX, né, o termo de poliarquia, mas eu vou usar aqui para os meus fins, tá? Então, poliarquia aqui, Feron que me perdoe, né, eu vou usar aqui para os meus fins. A poliarquia é simplesmente a ideia de vários arquê, né, poder, princípio, de vários centros de poder. Tá? Aqui a gente vai dizer vários princípios autoritativos, ou perdão, certos princípios de configuração da esfera pública, né? Nós vamos ver que são 3. O público da res pública, aqui são 3 princípios que configuram esse público. Tá? Então, mas podem colocar também como dispersão dos poderes ou divisão dos poderes. Assim como o republicano não tolera, né, o reino da violência e do arbítrio, tá? Ele quer o governo das leis. Aqui também ele se afasta de toda ideia na política de concentração do poder. Tá bem? O eixo da república como regime de governo é a poliarquia, né? O que ficou conhecido como governo misto, né, na tradição ocidental. Nesta, vários princípios arcaicos que presidem a ação coletiva interagem harmonicamente entre si. A gente vai ver que há 3 princípios de ação coletiva, né? Apotestas, auctoritas e libertas. A poliarquia é a única articulação política. De novo, o governo misto não é só o melhor governo, é o único governo decente. O republicano, ele não tem second best, em certo sentido, né? Faticamente, pode talvez ter um second best, mas conceitualmente não há um second best. Ou é a república, como é que é? Tinha uma revista que era Socialismo ou Barbárie, né? Não, é República ou Barbárie, tá? Não há um second best aqui. Se eu tiver concentração de poder, tá? Ou se a gente vê, esses princípios não estiverem funcionando, nós vamos ver a barbárie emergindo no interior da vida coletiva. Tá? A poliarquia é a única articulação política capaz de assegurar de um modo estável, então, né, o consenso jurídico do bem comum. Eu preciso da poliarquia para manter um verdadeiro Estado de Direito e para que nós possamos alcançar, tá, o bem de todos. Não haverá um bem comum. Parece bastante claro, né? Por exemplo, quando uma facção, um grupo, perdão, né, se apropria da res pública, claramente não há bem comum, ok?
E se eu não tenho a separação de poderes, é também difícil de dizer em que ponto eu consigo manter um Estado de Direito. Não sei se vocês lembram, né, o exemplo que o Acemoglu e o Robinson dão porque as nações fracassam. Ele faz um paralelo entre Argentina e Estados Unidos, né? E ele vai dizer que na Argentina, nos Estados Unidos, no início dos anos 30, né, o Roosevelt, ao ver o seu New Deal constantemente bloqueado por decisões da Suprema Corte, né, que predicavam a inconstitucionalidade das suas medidas, o cara, digamos assim, ele ficou furioso, tá? E ele pretendia passar uma lei para nomear outros 9 ministros, tá, da Suprema Corte. Vocês sabem que a composição da Suprema Corte ela não tem status constitucional, o número de componentes, né? É uma lei, tanto que já houve, no início haviam 7, eram 7 ministros, né? Então, assim, eu passo uma lei na Câmara, onde ele tinha maioria, e no Senado, onde ele tinha maioria, passo uma lei e digo que agora são 18 juízes, e eu vou me garantir, então, que tudo vai ser constitucional. E é interessante que a maioria democrata recusou fazer isso, tá? Porque eles acharam que isso seria uma concentração de poderes demasiada na mão do presidente ou de um único grupo na sociedade, que seriam os democratas. É óbvio que ele nomear só democratas, como acontece até hoje. Tá? E eles fazem uma comparação com o Perón. O Perón, quando assume, tá, na sua primeira, ele simplesmente troca, né? No primeiro golpe militar que ele dá, ele simplesmente, na primeira vez que ele vai à presidência, ele simplesmente troca todos os ministros da Suprema Corte Argentina e coloca só pessoas fiéis a ele. Com isso, claramente, eu já não tenho mais uma distinção entre executivo e judiciário aqui. E eles dizem, olha, o resto da história da Argentina, em parte, a Argentina é um país riquíssimo nos anos 40, né? Ela está contido aqui, né? Ou seja, o contrário da poliarquia, tá bem? É um regime, era um regime autocrático, né? Tá? Então, a autocracia, como o governo de um só, como um regime simples, é um mau regime. Os 3 princípios arcaem, então, de funcionamento da República, né? Os 3 princípios de ação coletiva, quais são? Se na cidade não há equilíbrio, diz Compensácio, né? A expressão que o Cícero usa, entre direitos, deveres e funções, isto é, se os magistrados não têm suficiente poder, potestas, os conselhos dos cidadãos eminentes não têm autoridade, auctoritas, suficiente, e o povo não tem suficiente liberdade, libertas, o governo não terá estabilidade, nem poderá conservar-se. Então, Cícero deu aqui para nós os 3 elementos. Primeiro, tem que ter potestas. Tá? Potestas era originalmente um atributo do executivo, do monarca, né? Hoje a gente diz assim, potestas é um atributo do executivo. Por que eu preciso de potestas? Né? Por que eu não tenho res pública? Quem numa cidade do terceiro mundo consegue caminhar à noite por um parque? O parque não é res pública, né? Por que o parque não é res pública? O parque está na mão dos violentos. O parque não está submetido ao direito. Tá? Por quê? Porque não há potestas. Simplesmente não há potestas. Tá? Você não tem potestas por parte, tá, do Estado, né, para efetivar. Por que as pessoas morrem, né, nas filas dos hospitais no Brasil, falta tudo, entendeu? Porque não tem potestas. O Estado simplesmente não tem dinheiro, não arrecada, não funciona, tá, para atender as demandas dessas pessoas. Seja demandas de educação, seja demandas de saúde, sejam demandas de previdência social. O que há de res pública quando o Estado não tem potestas para proteger os seus cidadãos? Seja na segurança, seja na saúde, na educação, tá bem? Os conselhos dos cidadãos eminentes, os órgãos colegiados, né, que deliberam, a gente poderia dizer aqui o legislativo, né, que tem que ter autoritas, tem que ter autoridade. Como é que fica numa sociedade onde você não acredita que os seus parlamentares se dedicam realmente ao bem comum, onde tudo que eles fazem é conchavo, é troca-troca, tá? E eles produzem uma má legislação quando produzem, não conseguem fazer as reformas necessárias. Como é que fica isso? E, por fim, quando o povo não tem suficiente liberdade, libertas. A gente vai ver que libertas, né? O que é a liberdade do povo? É o autogoverno. Tá? É a capacidade do povo aqui se manifestar
institucionalmente, por meio do voto, a capacidade de ser eleito, de eleger e de ser eleito. Também, sem libertas, o regime não terá estabilidade. Tá? Eu preciso incluir todos os adultos, né, diríamos, né, de uma coletividade, dar direito de voto a todos eles, tá, para poder estabilizar o regime. Né? A gente sabe que quanto mais inclusivo for um regime, mais estável ele será. E sem a libertas do povo, né, o que é que vai movimentar autoritas e apotestas em prol do povo? Tire a libertas do povo, né, e autoritas, a frase do Jefferson, né, que ele escreve para o Morris, um amigo dele, né, se um dia o povo dos Estados Unidos deixar de nos vigiar, deixar de se ocupar dos assuntos públicos, eu, você, o Congresso e os juízes, todos nós nos tornaremos lobos. Tá? Nós seremos predadores em relação ao povo. Quando o povo não exercer a sua liberdade, quando delegar as funções para nós e não nos fiscalizar, sem a libertas, tá? Autoritas e apotestas serão povoadas por lobos. Né? Liberdade. Vamos começar com o primeiro. Tá? A liberdade libertas, né, só pode existir, né, vamos definir bem a libertas, por quê? Porque tem, né, o republicanismo do século XX e XXI, é o republicanismo Nutella, né, é o republicanismo do Petit, tá? Onde a liberdade para ele é simplesmente a autocompetência do direito. A liberdade para ele não é autogoverno. Inclusive ele chama isso que, né, que quem falar que a liberdade é autogoverno, ele chama de populista. Tá? Vai ver que o Cícero é populista também. A liberdade só pode existir verdadeiramente onde o povo tem o poder supremo. Isso é Cícero. Onde o povo tem o poder supremo. Se o povo não tem o poder supremo, não há libertas. O que significa isso? Eu tenho que combinar apotestas, autoritas e libertas. Mas a preponderância desses três elementos, tá? O elemento preponderante, não excessivamente preponderante, mas levemente, a gente pode dizer assim, preponderante, é libertas do povo. Tá? Então, quando a gente diz assim, todo o poder emana do povo, a gente está dentro da tradição republicana. Tá? A libertas do povo é o centro da vida política. Autoritas e apotestas estão a serviço dessa libertas. Né? Não pode existir essa liberdade que é de todos os bens o mais doce. Né? Numa era apolítica como a nossa, né? Dizer que a liberdade mais doce é a liberdade política, tá? A liberdade de atuar na esfera pública, de configurar a vida coletiva a partir da própria deliberação e da própria decisão, vai ser um pouco utópico, né? Mas é a postura republicana. O republicano, a liberdade mais doce é essa liberdade do autogoverno. Quando não é igual para todos. A liberdade republicana, ela tem aquilo que os gregos chamavam de isocracia. Nós podemos traduzir por uma pessoa, um voto. Tá? Se alguns, por status social, por adesão ao grupo religioso, por gênero, etc., tem uma prevalência, tem mais poder político do que os outros, essa liberdade não existe. Também. A libertas do povo, né, é a libertas de todos, ou seja, ela exige em si a isocracia, o igual reconhecimento, né? Isocracia, igualdade no poder político. Tá? Todos têm um igual direito a votar e ser votados. Então, a postura republicana é contra qualquer ideia de democracia censitária, por exemplo, tá? De qualquer diferenciação contra a capacidade política dos indivíduos. A cidadania é una aqui. Os cidadãos se dizem livres por quê? Porque tem o direito de sufrágio, elegem os magistrados e são elegíveis. Isso é a liberdade republicana no sentido estrito. Para o próprio Cícero dizer que nós não temos um dominus, é que cada um é dominus sui. Né? É que você não tem um senhor, nisso os neo-republicanos vão aplaudir, mas você não tem um senhor porque você é o teu próprio senhor. Você vive a partir das suas próprias decisões. Depende só de si, não depende do outro porque tem está numa situação de autodependência. Ou seja, a exclusão do governo de outrem é sinônimo, tá, de governo de si mesmo, de autogoverno, tá bem? Então, cuidado, né? Os neo-republicanos ali na linha do Petit, tá? A noção deles, que eles dizem assim, a noção central de liberdade é não ser dominado. Sim, não ser dominado é um efeito
do autodomínio aqui, tá bem? Eu deixei a frase do Cícero aqui, tá? Para vocês não terem dúvidas, pelo menos aquilo que é textualmente central na tradição republicana. Os limites dos regimes simples. Por que o regime misto, o governo misto é melhor? Na monarquia, a maioria dos cidadãos toma pouca parte na administração da justiça e na deliberação. Você exclui as pessoas do poder político. Na aristocracia, a multidão goza de muito pouca liberdade, libertas, pois não participa nas deliberações e no poder. Na democracia, a própria igualdade se torna injusta, pois não há gradação no mérito. Cada um dos regimes simples tem uma perversão. Na monarquia, é uma exclusão da totalidade da sociedade. Na aristocracia, há apropriação do que é público, digamos assim, a apropriação privada, a privatização do público na monarquia se dá por um só. Na aristocracia se dá por poucos. E na democracia, por muitos. É interessante que a democracia, ele pensa na democracia dos gregos, né, em que a tentação de uma igualdade política era de transformar isso imediatamente numa igualdade de tipo... seja numa a ideia de uma igual cidadania excluía a ideia de que alguns poderiam ter mais talento político do que os outros. Por isso que entre os gregos, vocês sabem, entre os atenienses, os cargos públicos eram definidos por sorteio. Se nós somos absolutamente iguais, não tem por que votar em X ou Y. Votar é eleger é escolher. Escolher só faz sentido se eu tenho critérios para determinar quem é melhor e quem é o pior. Bom, não existe esse critério, todo mundo é absolutamente igual. E o Cícero diz, não é verdade. Tá? Alguns são mais prudentes, por exemplo, do que os outros, não para votar, é claro, né? Isso é um direito universal. Mas para conduzir a coisa pública, né, nós que sofremos tanto, né, não só nós, mas no mundo todo, né, que sofremos com maus políticos, a gente vê que nem todos são iguais. Né? Que aqui há sentido em eleger e em escolher. Muitas vezes, né, aqui talvez um pouco da tradição republicana, Maquiavel tem que escolher um mal menor. Os governos são instáveis e caem no exagero do extremo oposto. Assim, ao rei sucede o déspota, aos aristocratas a facção, factio, e ao povo a turba anárquica, turba et confusio. Não sei se o Gabriel aqui não vai explorar essa noção de facção, né? Quando o Madison trabalha tanto a noção de facção, né? O Rousseau também trabalha a ideia de facção. O grande fantasma, né, dos republicanos do século XVIII é a ideia de facção. Aqui, facção é a degeneração própria da aristocracia, né? A aristocracia é o governo dos melhores. Sempre se opõe, tradicionalmente, Aristóteles e Poliba, a aristocracia à oligarquia, o governo dos poucos. Interessante aqui, o Cícero vai usar a expressão factio, né? Facção. É um grupo autointeressado, né? Que se aposta da coisa pública. Então, vamos ver como se dá essa degeneração de cada um dos regimes simples. De novo, o regime simples, o governo misto, né? São esses três princípios da ação pública que se limitam mutuamente, né? A libertas do povo é limitada pela potestas e pela auctoritas, a auctoritas é limitada pelos outros dois, e a potestas também, limitada pela auctoritas e pela libertas. Essa mútua, esses checks and balances, né, freios e contrapesos, esses três princípios, é que tornam o regime estável e inclusivo, né, capaz de garantir um Estado de Direito e o bem comum. Cada um dos regimes simples, ele vai cair no exagero oposto, tá? Ele tem um vício que ele é próprio, e é inevitável, segundo Cícero, que ele caia nesse vício. Mesmo quando um rei é bom, falta alguma coisa a um povo na monarquia, a sua liberdade, que não consiste em ter um bom senhor, mas em não ter nenhum. Se o Petit diz assim, tá aqui, ó, a liberdade como não dominação. É verdade, é a liberdade como não dominação, não tem nenhum dominus. Mas não ter nenhum dominus não é aquele que... O dominus não é aquele que vai interferir arbitrariamente na minha vida. Dominus é simplesmente aquele que vai me governar sem ter o meu consentimento. Esse é o dominus. Tá? Então, eu preciso ter autogoverno. Eu devo me autogovernar. Se eu delegar o governo para outro, se eu abrir mão da minha libertas, que é a capacidade de autogoverno, e, inevitavelmente, eu tenho um dominus. Automaticamente, eu tenho um dominus. Tá bem? O mero Estado de Direito, como imagina os neorrepublicanos, né, como imagina os neorrepublicanos, não me garante a minha libertas, tá? Okay? A dominação não é só uma questão jurídica de invasão da autocompetência.
É a inviabilização do exercício do autogoverno, tá bem? Essa forma de governo é a mais instável, a monarquia, né? Porque os vícios de um só podem bastar para precipitá-la no abismo. Claro, se o monarca é péssimo, né, imediatamente você tem um problema. O tirano se recusa a entrar numa comunidade jurídica com outros seres humanos. Interessante, né? Lembram lá? Né? A natureza nos ensinou a vivermos sob um direito comum com os demais, né? Ela nos inclina a isso. O que eu quero dizer com a natureza? A humanidade, né? A fidelidade à própria humanidade, não ser alienado, não perder a própria humanidade, ao perder a humanidade dos demais, é viver com eles sob um direito comum. O tirano, por isso que já dizia Platão, o tirano é o pior ser humano. Tá? É o pior ser humano. Né? Por quê? Porque ele realmente ele decai da humanidade. A defesa do tiranicídio na Idade Média era muitas vezes dizer assim, ó, ele se tornou uma besta. Tá? Tomás de Aquino diz assim, o tirano se tornou uma besta. Tá? Alguém que não admite nenhum dever jurídico em relação ao resto da humanidade. Achar que ele pode se portar fora do direito em relação à humanidade, não entrar em comunidade jurídica com os outros, é uma queda na selvageria, na bestialidade. Tá bem? É um decaimento, né, da própria humanidade. Siracusa não era uma república sob o governo de Dionísio, apesar dos seus portos, das suas muralhas, das suas largas ruas, dos seus templos e dos seus pórticos. Nada disso era coisa do povo. E o próprio povo pertencia a um só, pertencia ao Dionísio. Onde há tirano não há uma república viciosa, simplesmente não há república. A gente pode imaginar, né, países pujantes, a gente imagina, eu acho que a gente pode falar o caso da China, né? Tá? Você não tem uma república. Por que você não tem uma república? Porque você não tem aqui a libertas do povo. O povo, a sociedade como um todo, pertence ao partido. Tá bem? Então, aqui, claramente, não é que é uma república viciosa, não há república. Mas eles têm pujança econômica, né? Eles têm uma grande inclusão social. Sim, mas eles não são os senhores de decidir sobre isso ou não. Tá? E, nesse sentido, todas essas benesses, e são verdadeiras, são muitas, né? Todo esse progresso material não é um progresso republicano. Isso não comove o republicano. Tá? Ok? Ele não pode aceitar, ele não aceita esse regime de uma dominação que poderia ser benéfica, uma dominação benevolente, né? Ou há autogoverno, ou o regime é ruim. Tá? Ok? Aristocracia, facção. Quando as riquezas ou o nascimento ou qualquer outra coisa parecida fazem predominar algumas pessoas na cidade, embora pretendam ser aristocratas, não passam de facciosos. Tá? Ou seja, se alguém pretende ter uma posição privilegiada dentro das cívitas, em virtude desse tipo de dado pré-político, como a riqueza ou o nascimento, né, eles são facciosos. Simplesmente é um grupo que se apossou do poder, que desapropriou o povo daquilo que lhe pertence. Então não há mais república. E aqui ele continua, né? Tudo aqui são textos da República. Vocês podem ver nas notas de rodapé que está aí na tela de vocês. Onde tudo está sob o poder de uma facção, não há república. Quando em Atenas impuseram-se os 30 tiranos, os seus edifícios, teatros, ginásios, pórticos, mosaicos, as obras de Fídias, o magnífico porto do Pireu, nada disso bastava para fazer de Atenas uma república, porque ali não havia nada que fosse coisa do povo. Não há coisa do povo. E, igualmente em Roma, quando os decênveros, governando sem restrições, feriram a liberdade de morte, não havia mais as assembleias do povo, isso é ferir a liberdade de morte, tá? Não havia mais autogoverno do povo. A coisa do povo já não existia, tá bem? O que é a coisa do povo, então? É aquele espaço configurado pela presença desses três princípios, né? A coisa do povo é a vida social enquanto apropriada pelo povo, né? E o populus, a gente viu, né? Não é qualquer multidão. Tá? O povo é uma multidão, uma multidão se auto-instituindo como uma comunidade de livres e iguais. A gente viu isso, né? E necessariamente isso tem um elemento jurídico, né? O consensus iuris. A democracia vai cair na licença, tá?
Políbios, né, que o Cícero se baseia, ele diz assim que o oposto da democracia, ou digamos assim, a sua degeneração, vai ser a oclocracia, o governo da massa, óculos, em grego é massa, tá? Vocês podem usar isso aí, né, a oclocracia. Hoje a gente poderia chamar de populismo, tá bom? Quando o povo rege tudo a seu arbítrio, chama isso de liberdade, libertas. Mas na verdade não passa de licência. Tá? O que é licença? É o caos, é a anarquia, é a confusão, é a bagunça, tá bem? Isso não é a liberdade. Né? A liberdade só existe sobre o direito, a gente viu, né? Fora disso, o que há é violência, né? O arbítrio, a confusão. Dizem que o único tipo de justiça popular é o linchamento. Tá? Quem lincha não é o povo, não é uma justiça popular, é a justiça da massa. O povo nunca esteve presente no linchamento. Por quê? Porque as pessoas não se reconhecem entre si, tá? E não, os seus atos não estão sob o direito. A pobre da vítima não está sob o direito, não está protegido sob o direito. Então, quando os seres humanos se juntam, tá? Sem estar sob o direito, sem haver um consenso jurídico que paute a sua conduta e coordene as ações, tá? Eu não tenho ali liberdade. Olha, o povo livremente fez isso. O povo livremente saqueou um supermercado. Isso não é o povo, tá? Isso é a população, tá bem? O povo legitimamente fez uma manifestação pacífica dentro do direito estabelecido. E se isso for vedado, bom, aí eu feria libertas do povo. Tá? A potestas do Estado tem que respeitar aqui a libertas do povo. Mas no momento em que se usa de violência, o povo degenerou em multitudo, né? E o populus virou multitudo e a liberta se tornou licença. Não pode ser chamado de república o governo em que todo o poder está nas mãos da multidão. Em primeiro lugar, ou seja, né, o republicano não é só o liberal, o republicano não quer saber da concentração de poder. Né? O republicano é a favor da dispersão do poder. Em primeiro lugar, o povo, o popolo, só existe onde as pessoas estão unidas pelo consenso jurídico. A gente está falando, né? Sem isso, a multidão é tão tirana como um só indivíduo. Imagina se, né, vamos lembrar que um episódio da vida do Sócrates, né? Não sei se vocês lembram, né? Está na Apologia de Sócrates. O Sócrates conta esse fato, né? Em que num julgamento, e o Sócrates estava na mesa dos prítanes, né? Num julgamento no Tribunal Popular, na Elieia, o Sócrates estava na mesa diretora e o procedimento judicial de Atenas mandava que o julgamento ia ser, digamos assim, unidirecionado, só poderia ter um destinatário. Você não pode julgar em bloco, tá? O julgamento teria que ser singular. Mas sabe como é que é? Estava todo mundo lá na praça, o sol estava quente, todo mundo querendo ir embora, e começaram a gritar, não, a gente já sabe que todo mundo é culpado mesmo, né? E a massa começou a gritar, nós vamos julgar os 10 de uma vez só. E o Sócrates falou, não, isso aí não vai acontecer. No momento em que o povo quis passar por cima do processo, quis passar por cima do direito, vocês entenderam, né? O demos se tornou óculos aqui, né? Ele se tornou a massa. E aí é a licença, aí é a paixão, aí é a violência, aí é o instinto, tá? Em primeiro lugar, né, sem isso a multidão é tão tirana como um só indivíduo. Vocês acham que é menos tirânico você ser julgado fora do processo por uma pessoa só, ou por 5 ou 6 mil pessoas, como era em Atenas? Faz alguma diferença para vocês? Sem isso, né, e tanto mais odiosa, quanto nada há de mais feroz que esse monstro, que falsamente assume o nome e a aparência de povo. O que faz o povo não é o número. O que faz o povo é o consensus iuris. Tá? É a vontade de entrar numa comunidade de livres iguais, de existir na forma de uma comunidade de livres iguais. É isso que faz um povo. Tá? Eu posso ter uma manifestação de 500 pessoas e eles são o povo, e posso ter uma manifestação de 50 mil que eles não são o povo. Não é o número. Tá? Falsamente assume o nome e a aparência de povo, né? É odioso, né? É um monstro, né? O óculos da massa é um monstro. Se as nossas leis privam dos seus bens o insano, furiosorum, como deixá-lo de posse do poder? Se uma pessoa, a gente tira a capacidade dela de dispor dos seus próprios bens porque ela é insana, como é que eu vou deixar a massa, que é insana por definição,
por querer agir na vida social coletivamente fora do direito é uma insanidade, é demencial. Tá? Como é que eu vou deixar um insano governando? Tá bem? Então, governo misto, o equilíbrio dos três princípios. E aqui a gente vai terminar, né? A libertas do povo é um dos elementos da Constituição mista, ao lado da potestas monárquica e em seguida das magistraturas, né? E da autoritas do Senado. Aqui é um comentarista do Cícero, tá? É um autor brasileiro que está na nota de rodapé, né? A libertas do povo, então, um dos elementos da Constituição mista do governo misto, ao lado da potesta monárquica e dos magistrados e da autoritas do Senado. O César Saldanha nos fala da exapartição dos poderes, né? Lembram, né? Tinha a chefia de Estado, Tribunal Constitucional. A chefia de Estado é claramente um órgão de autoritas, tá bom? A chefia de governo é um órgão de potestas. A administração pública, professor César, é um poder. Pense no Banco Central, né? A capacidade dele, por exemplo, impor a taxa de câmbio, né? Ou a taxa de juros, é um poder. Tá? Isso está na esfera da potestas, ok? O Senado originalmente era um órgão de autoritas, tá bem? O judiciário certamente é um órgão de autoritas, não é um órgão de potestas, ok? Então, se você tem uma combinação ideal, né? O governo misto, né, é uma tentativa de você alcançar o equilíbrio desses três princípios, né? O melhor regime é uma quarta espécie, formada de uma mescla e moderação das outras três. Eu tenho que mesclar o princípio monárquico, o princípio aristocrático e o princípio democrático, né? Mas eu quis grafar essa frase para vocês aqui do Cícero, né? O governo misto notabiliza-se por seu grande apreço pela igualdade necessária aos povos livres e, ao mesmo tempo, pela estabilidade. Lembram, né? A igual cidadania, né? Os povos livres, os povos que têm libertas, tá? Eles querem uma igual libertas, né? Ou seja, é interessante ver como a democracia, né? A ideia de república, que a ideia de libertas popular, ela vai sendo cada vez mais inclusiva, né? Pense o caso da Inglaterra, né? Só aristocratas têm poder político, depois só a alta burguesia, até 1832, depois uma parte da classe média, depois os trabalhadores e, por fim, as mulheres, né? Essa é a lógica republicana, né? A lógica da igualdade no poder. Tá? Roma, né? Aqui nós temos os três elementos, né? Os três princípios da ação social, né? Eu posso agir a partir de uma decisão judicial, agir a partir da autoritas, posso agir a partir de uma normativa ou de uma decisão vinda do órgão executivo ou da administração. Aqui é a esfera da potestas, né? E por fim, da libertas, eu mesmo posso agir, né? Ou, por exemplo, um elemento da libertas do povo, pode ser um referendo, um plebiscito, tá bem? Ou seja, um dos princípios de ação social pode ser imediatamente a liberdade do povo. Aqui nós temos umas... Eu deixaria o apêndice 1, o apêndice 2 para vocês lerem em casa, tá? Se tiver alguma pergunta, depois tem aqui liberalismo, socialismo, conservadorismo, como é que isso se trata pelo republicanismo. Se vocês tiverem interesse, a gente pode discutir. Se não, tá? Por hoje, essa aula termina aqui. Tá? Muito obrigado pela atenção.